Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM simultâneo. Vocês que estão nos ouvindo, nos prestigiando, recebam agora da equipe Caminhos da Consciência um grande e fraterno abraço. No comando do som, André Mota fazendo tudo chegar bacaninha para vocês, como eu sempre brinco aqui, em tripla, quádrupla função. Ele está aqui filmando, ele está cuidando do som, ele está editando os vídeos dele, ele está postando em alguns lugares. Então é isso, essa é a vida de uma pessoa ativa, né, mano André? Vamos juntos aí. Gente, é o seguinte, como eu sempre divulgo, e hoje não será diferente, se você quiser prestigiar o trabalho aqui do André junto comigo, que é a filmagem dos programas, você pode entrar no meu canal do YouTube. Ali a gente já está com quase um ano de programas da Rádio Mundial gravados na íntegra e tudo gratuito para você. Basta você ter acesso à internet. Então você entra ali no site do YouTube. Tá ali, youtube.com.br, tem BR e tem sem BR, né, André? Tem os dois, né? O nosso é .com.br, né? Então, acho eu. Ou não, qualquer um, né? Qualquer um que a pessoa acessar, né? Então, se você entrar ali no YouTube, você coloca o meu nome na pesquisa, tá lá, Newton Schultz, você escreve Newton em português, Nilton, o Schultz é SCHUTZ. A primeira parte, tá no topo ali da busca, vai aparecer o meu canal, que possui o meu nome, Newton Schultz. Ali vai ter uma foto ali da minha face, ali em preto e branco. Ali você clicando, você vai ter acesso ali de todos os programas que a gente já vem gravando há quase um ano. Então ali os programas, todos eles têm em torno de 25 minutos, a gente selecionou com temas ali, se te interessar, você clica ali, você assiste o vídeo à vontade, não existe nenhuma restrição. Assim como também eu posto trechos de atividades que eu faço no final de semana, que essas atividades possuem 2 horas, mas eu posto pelo menos 1 hora dessa atividade ali em aberto para vocês. Então, se você quiser, se o tema te interessar, o conceito que é passado em 1 hora está ali integral para vocês. Então tá ali, se vocês quiserem ver todo esse clima aqui da rádio, ou mesmo trechos das atividades que eu executo aqui em São Paulo, capital, é só acessar o meu canal do YouTube. Se você quiser prestigiar mais ainda, você pode se inscrever no meu canal, mas para isso é necessário você ter uma conta do YouTube, que você abre facilmente como se fosse um e-mail. Então você entra ali, você coloca ali, abrir nova conta, aí você vai ter o acesso no YouTube e você se inscreve no canal. Sempre que a gente postar um vídeo ali, que o André mesmo posta muita coisa ali, os programas da Rádio Mundial, você receberá uma notificação por e-mail, assim que o vídeo for postado. Então é isso, queridos ouvintes. O que eu queria e vou conversar com vocês hoje, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o budismo tibetano, o que representa o Tibete, esse lugar ligado ao Himalaia, os mistérios que vibraram ali, o próprio Dalai Lama, o 14º Dalai Lama, que está circulando pelo mundo, passando todos os conhecimentos fantásticos, um ser de hierarquia, não duvide disso, né? O que está associado, de onde surgiu o budismo tibetano, que ele traz esse nome específico, né? O budismo, mais voltado para as realidades do Tibete. E vocês vão perceber hoje, pelo que nós vamos conversar, que isso está associado, na sua própria criação, aos próprios mistérios também do Cristo. Então vamos associar essas realidades para que a gente desenvolva o nosso programa. Então vamos contar como se fosse uma história, um episódio da humanidade que vai se iniciar aqui no nosso bate-papo, no deicídio do Gólgota. O que é deicídio? Deicídio é o assassinato, a morte da divindade. Então o Cristo, como vocês bem sabem, ele morreu na cruz. Isso foi deixado por revelações, isto realmente aconteceu e não duvidem disso. Então, quando ocorreu,
o deicídio do Gólgota, com o falecimento físico do quinto Bodhisattva, que é assim que ele é conhecido hierarquicamente na tradição das iniciações. Ali o Cristo, quando ele morre na cruz, nós temos um processo de que todas as experiências associadas ao trabalho do Cristo, todos os seres, todos os adeptos, todas as pessoas envolvidas no mistério do trabalho do Cristo, que envolvia Roma, Jerusalém, envolvia as 7 igrejas do Apocalipse que hoje estão no leste da Turquia, né? Esmirna, Laodiceia, Éfeso. Então toda essa realidade, quando Cristo veio para instaurar um novo porvir para a humanidade, e como a humanidade não estava preparada, aconteceu essa tragédia do Gólgota, que foi o seu assassinato, mas na verdade, tudo isso já estava acertado como uma providência divina, que faz com que a humanidade, através da morte do Cristo, através da força emocional, que era a linguagem mais presente no momento, nós tivemos que ter aquela tragédia para que se fixasse todos os valores desse grande ser, que depois de algumas décadas começa a se firmar cada vez mais e surge essa religião, que é uma das maiores religiões que nós temos no planeta, que é o próprio cristianismo. Mas o principal, o que nós precisamos entender? Quando um ser dessa estirpe hierárquica como Cristo vem para a face da Terra, ele vem junto de uma imensa corte de seres, de adeptos, de seres de hierarquia que vão trabalhar junto com ele. Então todos esses seres, todas essas hierarquias que estavam junto com o Cristo, quando acontece a tragédia do Gólgota ou a sua crucificação, as experiências, elas começam a se direcionar para o Oriente. Isso que eu gostaria que vocês entendessem. Por quê? Porque o Ocidente, que é para onde a lei marcha sempre, hoje ela está projetada nas Américas, né? Na época do Cristo, aproximadamente 2000 anos atrás, ela estava ali no Oriente Médio, naquela região da Palestina. Mas como a Europa que nós conhecemos ainda estava em plena formação, todas essas consciências, elas têm que retornar para o Oriente. Daí que nós começamos a entender os mistérios do Tibete. O Tibete, a própria palavra Tibete, Tibete quer dizer teto do mundo. Daí que vem a associação a 2 letras hebraicas, que é a letra Tet, que é a 9ª letra do alfabeto hebraico, e a letra Beit, ou Bet, que está associado à 2ª letra hebraica. Então a tradução, associado aos valores dessas letras, é o teto do mundo. Então ali no Tibete começa a surgir uma força que depois do acontecimento do Cristo, a morte do Cristo, começa a eclodir novos valores. Então vários seres, várias hierarquias, quando saem do seu corpo físico, no sentido da morte física humana que está para todos, essas consciências começam a migrar para o Oriente. O próprio Cristo, como muitas pessoas falam, existem livros, depois que ele é ressuscitado através de mistérios fantásticos, da força dos 4 Kumaras primordiais que fazem a ressurreição do Cristo, ele retorna para o Oriente, sim. Ele vai para aquela região fantástica de Srinagar, Leh, Gartok, ali onde nós temos a confraria dos Traishumarutas, que é uma ordem secreta que até hoje vibra intensamente naquele local. Então o Cristo ele retorna para aquela região da Caxemira e ali ele tem depois o falecimento dele normal, depois de muitos anos. Ele conhecido como um ser que fazia milagres, etc. Mas isso no Oriente, na época, há 2000 anos atrás, era uma coisa comum você ter um ser de hierarquia. Então, agora que começa a associação com o que no futuro iria eclodir como o budismo tibetano. Então, esta realidade firma ali no Oriente, naquela região do Tibete, firma o ressurgimento do trabalho desses grandes adeptos e dessas hierarquias. Então, aproximadamente entre 900 e o ano 1000,
depois de Cristo, surge ali a confraria dos Bantijaús, seres especialíssimos que, através de 7 mosteiros que ladeavam cidades um pouco distantes de uma oitava realidade, ali começa a se fazer o trabalho do que seria o ressurgimento de seres especiais. Então, esta força que se projeta ali no Oriente começa a simbolizar e expressar todo o trabalho de lei que novamente deveria ter todo o seu impacto. E aonde que foi isso? No Tibete. Só que devido à própria evolução humana, né, existem vários detalhes que são passados na iniciação da eubiose, mas que não vem o caso aqui. Como eu sempre procuro deixar, como aqui na rádio a gente abrange um universo muito grande de ouvintes, falando de uma forma simples, nós precisamos entender que esse trabalho também falha. Esse trabalho no Tibete, ligado a esses cães ou esses seres especialíssimos ali localizados nessa região do Tibete, a parte contrária começa a ser vibrada. E nós temos um ser especialíssimo que estava projetado ali. Quem foi esse ser? Padmasambhava, que ele era praticamente o dirigente espiritual desse 8º templo que estava ali no centro desses outros 7 mosteiros que estavam presentes nessa época. Repito, entre 900 e 1000 depois de Cristo. A força contrária acaba se apoderando da consciência desse ser especialíssimo que foi Padmasambhava, que através dessa avatarização contrária, ele deturpou os valores que estavam sendo vibrados ali por todos esses grandes seres, e a energia acaba, em vez de se sutilizar, ela acaba se densificando demais, o que acaba ocasionando o final também dessa experiência, que foi a experiência dos Bantijaús ou dos Irmãos da Pureza no Tibete. Então, com isso, é gerada uma força anímica muito grande nesse sentido pesado da energia. Aí que surge no Tibete, né? Depois que esta força desse trabalho fantástico dos Bantijaús falha, começa a surgir determinadas religiões que estavam trabalhando esse lado mais anímico, esse lado mais pesado. Aí eu cito os barretes vermelhos ou os chapéus vermelhos, que foram uma classe de tibetanos que trabalhavam mais esse lado xamânico, mais o lado mais invertido. Então, com essa força, a energia do Tibete, toda essa consciência ali que estava sendo trabalhada, ela estava deturpada. É aí que entram novos seres especiais, que eu vou citar para vocês, que tinham como grande missão trabalhar essa realidade da força que estava deturpada com toda a consciência que estava ali presente. Então surge um ser chamado Tsongkhapa, repito, você pode até pesquisar na internet, Tsongkhapa, esse ser nascido aproximadamente no ano de 1357, ou seja, 3 séculos aproximadamente depois da realidade do que aconteceu com os Bantijaús, e ele queria o quê? Instaurar novamente ali no Tibete, onde a energia estava muito forte no sentido da presença da grande lei, ele queria instaurar o que deveria ter sido desde o início com os Bantijaús, o conhecimento das grandes hierarquias, da grande fraternidade branca, que estava sendo deturpada pelos tibetanos. Então Tsongkhapa, esse ser fantástico, ele cria, através da instauração do budismo, aí que você vai entender o budismo tibetano. O budismo já existia, porque Buda é aproximadamente 600 e poucos anos antes de Cristo. Então o budismo já vibrava ali, só que ele deveria ser incorporado com uma nova roupagem, vejam bem, com uma nova roupagem naquela parte do Tibete. Então, ele traz, Tsongkhapa, esse grande ser, ele começa a trazer o budismo, só que voltado e revestido da realidade tibetana. Daí que surge o que nós chamamos dos Gelupas,
ou dos chapéus amarelos, que vai fazer uma sucessão de Dalai Lamas, que o primeiro Gelupa, ou o primeiro Dalai Lama, aproximadamente do ano de 1391, aonde Tsongkhapa ainda estava vivo, começa ali uma sucessão e uma instauração do budismo, onde o grande mestre ou o grande mentor espiritual seriam e são até hoje, apesar que esta linhagem, eu já vou explicar para vocês, praticamente acabou, né? Então surge a série de Dalai Lamas, ou dos chapéus amarelos, ou dos Gelupas. Então, houve uma grande guerra nessa época. Seres se degladiaram. Então, nós podemos dizer que os chapéus vermelhos, conhecidos como Dugpas, né? Eles guerreiam porque eles não aceitam essa instauração colocada por esse grande ser que foi Tsongkhapa. Então começa a guerra entre a inovação que iria trazer e iria eclodir no futuro como o budismo tibetano, com aqueles seres, os barretes vermelhos ou os Dugpas, que queriam ainda continuar aquele trabalho do animismo que estava longe dos preceitos espirituais reais para que fosse trabalhada a evolução. Então, se você estudar essa época do Tibete, houve grandes guerras, houve grandes mortes, até que com o tempo, através dos próprios desígnios da lei, se instaura a vitória dos chapéus amarelos e o budismo tibetano ele começa a ficar firme. Então, hoje, se nós pegarmos um exemplo, quantos Dalai Lamas nós tivemos? Até o 14º, que é esse que está vivo hoje, passando o seu conhecimento para a humanidade. Vamos entender uma coisa, por que aquela invasão chinesa que acabou com toda aquela realidade do Potala no Tibete, que é a residência do Dalai Lama? Nós precisamos compreender que se essa realidade, a invasão chinesa, que teve a grande destruição ali de todos esses valores, ocasionando a própria fuga do Dalai Lama, o 14º Dalai Lama vivo hoje, ela também está ligada aos desígnios da lei. Por quê? Se o Dalai Lama ainda estivesse ali no Potala, ele não estaria passando de uma forma tão proeminente como ele faz hoje todos esses ensinamentos fantásticos que ele, como ser de hierarquia que é, traz para a humanidade, espalhando, disseminando a fraternidade, a bondade, todos esses ideais espirituais. Agora compreendam, o 14º, o número 14, ele fecha um valor. Se você pegar todas as tradições, se você pegar os avataras de Brahma, eles são 14 no hinduísmo. Se você pegar no Egito, quando nós falamos de Osíris, Ísis e Horus, nós falamos dos 14 pedaços de Osíris, que Sete dividiu ele para que fosse resgatada só no futuro o lance da presença novamente de Osíris, que representa o próprio Brahma. Então o número 14 ele fecha hermeticamente ou cabalisticamente uma força. E foi isso que aconteceu no Tibete. Quando nós chegamos no 14º Dalai Lama, fecha esse valor vibracional, ocorre a invasão chinesa e ele é obrigado a sair para o mundo disseminando o seu conhecimento. E hoje, se você pensar, tudo está espalhado. Hoje a humanidade ela está totalmente entrelaçada, totalmente interligada. Esses são os valores da nova era, ou, diríamos assim, os valores da era de Aquário, que vibra o grupo, que vibra o coletivo. Então todos esses seres, o próprio Dalai Lama, se você pegar o próprio Papa Francisco, tem muita gente contrária ao próprio Papa Francisco, até o próprio Dalai Lama, mas são seres especialíssimos que estão disseminando o conhecimento através das religiões que eles são líderes para a humanidade. Somente assim nós teremos condições de formar uma frente única espiritualista. Por favor, não confundam quando eu falo aqui de uma frente única espiritualística com essas bobageiras que existem na internet de nova ordem mundial, de projeto Blue Beam, que vai ter uma manipulação, que vai vibrar essa... É muito mais além do que isso.
Quando nós falamos de uma frente única, onde nós vamos ter também, no sentido econômico, uma só moeda, uma frente única espiritualista, representará que o ser humano estará unido, mas unido com verdadeiros valores de consciência. Tudo isso que nós vemos hoje, a parte política, a parte social, a parte econômica, tudo isso hoje está desgastado. Então a gente percebe que todos aqueles valores de 1789, com a Revolução Francesa, que iriam trazer ideais de liberdade, fraternidade e igualdade, hoje estão deturpados. Então hoje, ano de 2016, nós estamos em julho, é um momento de quebra de todos esses valores falsos, de todos esses valores desgastados. Como é que nós vamos construir uma coisa nova, totalmente fundamentada em valores desgastados? Então, o momento agora, que eu já falei em vários programas, você pode procurar em programas de meses atrás, nós estamos fechando um ciclo maior, que vem desde 1981, que é o ciclo solar, que ele fecha a sua força vibracional agora no ano de 2016. Quando nós tivermos o ano novo astrológico, no ano de 2017, precisamente dia 20 de março, nós vamos entrar em 35, na verdade 36 anos, contados no sentido numeral, nós vamos entrar nas vibrações de Saturno. Então, o Saturno, que em muitos pontos, por vários astrólogos, é colocado erroneamente como um planeta pesado, difícil, ele é um planeta maravilhoso. Ele simboliza Cronos na Grécia, que aí é o Saturno romano. Então ele vem, no seu sentido de força ou impacto vibracional, ele vem trazer para a humanidade para que nós tenhamos a visão da verdadeira montanha que a gente tem que subir, o cume. Aí estão os mistérios ao signo, que está associado a Saturno, que é Capricórnio, Caprino, que sobe com a sua força, com a sua perseverança, a montanha até que chegue no seu cume. Então tudo isso será cobrado da humanidade a partir de 2017. Então quando a gente vê todas essas religiões, hoje eu citei o budismo tibetano, daquela religião do Himalaia fantástico, Sé, Lé, Srinagar, Gartok, esses lugares lindos e maravilhosos ali, onde vibra a confraria dos Traishumarutas, que é uma das 7 ordens secretas que trabalham no mundo para a implementação de uma nova força, de uma nova consciência. Tudo isso flui hoje com o que nós chamamos de Era de Aquário, que já vibra fortemente, trazendo a conexão da humanidade com o quinto princípio. Esse quinto princípio que representa a abstração, a ideia permanente no ser humano. Tudo isso ocorre agora. Então todas as religiões ligadas a todos esses grandes seres, com o tempo, através da nossa evolução, vão fazer com que exista uma fluência para que todos nós, seres humanos, acabemos com as injustiças, com as desigualdades e com todos esses sistemas políticos, econômicos e sociais que rechaçam a nossa evolução. Que seja bem-vindo o ano de 2017, onde nós vamos iniciar um novo passo para achar a nossa montanha, ou o nosso zênite, ou o nosso verdadeiro propósito existencial. Queridos ouvintes, se você entrou em sintonia comigo e você está a fim de beber da fonte desse conhecimento, como eu sempre recomendo aqui, a iniciação da Sociedade Brasileira de Eubiose, que é a sociedade que eu pertenço há quase 20 anos. Você está a fim de ter mais informações? Manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br, repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Só me informe a sua localidade e eu indico por e-mail o departamento mais próximo de você. Se não está no país, você pode fazer online. Existe a iniciação fantástica, muito bem feita e elaborada, a iniciação online de Eubiose. Basta você me informar por e-mail, finalizando, caminhos2005@terra.com.br. Queridos ouvintes, agradeço todos vocês que ficaram em sintonia comigo todo sábado aqui às 13 horas no programa Caminhos da Consciência. Um grande e fraterno abraço, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo sábado.